Oi turma, tudo bem? Então, dando continuidade aqui à sequência do conteúdo, a gente está iniciando a introdução, às redes de computadores. Agora vamos falar um pouquinho dos equipamentos de rede, ok? Eu acredito que você já tenha ouvido falar em alguns deles, mas talvez não saibam algumas características de cada um, tá? Então, se você for considerar uma grande rede, você vai precisar de vários equipamentos, tá? Uma rede doméstica, normalmente a gente utiliza um simples roteador ou até mesmo só um switch para propiciar a interconexão dos equipamentos. Se você considerar uma rede um pouquinho maior, uma rede de algum escritório, você já precisa interconectar impressoras, algum equipamento especial, alguma coisa que necessite de equipamentos adicionais. E aí você já pode utilizar roteadores, switches, repetidores, enfim, depende muito da necessidade. Então, considerando o cenário da internet, a gente tem sim muitos equipamentos presentes em toda a internet, como a gente havia discutido na aula passada. Então, a gente vai olhar aqui apenas para 4 tipos de equipamentos, que são os fundamentais na comunicação de redes, que são os repetidores. Vamos falar um pouquinho também dos hubs que estão em desuso, ok? Vamos falar das pontes ou bridges, e os switches também, e dos roteadores, ok? Então vamos começar pelos repetidores, que são os mais simples, tá? O próprio nome dele diz o que ele faz, tá? Ele é um repetidor, ele recebe o sinal e ele repete, ele amplifica o sinal para permitir que você consiga alcançar longas distâncias ou distâncias maiores, ok? Então ele trabalha apenas na camada física do modelo OSI, ou seja, só no nível 1, então a capacidade dele é, como eu disse, recebe o sinal e amplifica. Ele não faz qualquer leitura de cabeçalhos, nem distinção de endereços, nem nada, ok? Então eles são equipamentos relativamente baratos e de fácil instalação. Então aqui abaixo nós temos 3 exemplos de repetidores, em que eu tenho um repetidor interligando 2 equipamentos, um servidor ligado a esse repetidor e esse computador ligado a esse repetidor. Perceba o que está representado, a distância entre um equipamento e o outro, aqui no caso 100 metros. Isto porque, se você for considerar o cabo par trançado, a distância padrão recomendada para a utilização deles, sem perder ou sem ter atenuação de sinal, é até 100 metros. A distância mais segura seria 90 metros, mas o que está especificado no papel, vamos dizer assim, é 100 metros. Então, se você precisa ter uma interconexão entre 2 dispositivos que estão a mais de 100 metros entre si, você vai precisar de colocar um repetidor. Então, neste caso aqui, nós conseguimos ter um alcance de até 200 metros, teóricos 200 metros, ok? Então, eu vou ter um fio que sai do servidor para o repetidor, 100 metros, e mais 100 metros saindo do repetidor até o computador, ok? Aqui é um exemplo de um repetidor real, que você pode comprar numa loja. Isso não é tão comum de se encontrar hoje, pelo menos nas redes domésticas você não encontra esses repetidores, mas está havendo uma tendência de a gente utilizar repetidores sem fio, aquele que você liga na tomada e ele consegue receber o sinal Wi-Fi e amplificar. Alguns repetidores recebem a rede cabeada e amplificam dali para frente, ok? Então, basicamente, o repetidor tem essa função, de repetir o sinal. Já passando para o hub ele pode ser considerado um repetidor com múltiplas portas. Aqui temos um gráfico que representa a simbologia de um hub, ok? Mas uma coisa importante é que um repetidor ele não é hub, tá? O hub é sim um repetidor, mas o contrário não é verdade, porque o repetidor só tem uma porta de entrada e uma porta de saída. Já o hub ele tem múltiplas portas, Então ele também opera na camada física, do modelo OSI, só lê os bits que ele recebe no fio e passa adiante sem qualquer distinção, sem qualquer verificação de destino, ok? Ele tem uma característica, que apesar dele ter múltiplas portas, ele consegue operar com vários computadores, só que ele não consegue enviar e receber informações ao mesmo tempo, Por isso que a gente diz que ele é half duplex. Então ele primeiro tem que esperar que alguém termine a sua transmissão para depois enviar a outra informação. Ou seja, alguém que está enviando primeiro vai ter que terminar esse envio para depois o outro devolver a informação. Ou seja, para eu receber a informação eu vou ter que terminar primeiro o meu envio. Tá? Então os hubs têm essa característica.
tá? Então os hubs eles podem ser do tipo ativos, né? Aqueles que você liga na tomada, né? Eles necessitam de corrente elétrica e eles têm a capacidade de regenerar o sinal, né? Então esses são os mais indicados para você utilizar em longas distâncias, né? Que ele consegue receber a cada 100 metros e ter a força de regenerar esse sinal para enviar mais adiante, ok? Já os hubs passivos, eles não regeneram o sinal, mas eles também não são ligados à corrente elétrica, tá? Eles apenas funcionam como se fosse uma emenda. Então, o que isso significa? É que você consegue sim expandir a quantidade de dispositivos na tua rede, só que você tem que respeitar aquele limite de 100 metros dos cabos, ok? Como a gente estava falando, né, os hubs ele tem várias portas, né, diferente do repetidor, então você pode ter até 24 portas em um hub. Tá? Então nós aqui temos 3 exemplos de hubs, né, este é o mais comum, né, com 24 portas. Aqui é o mais simples, né, com apenas 4 portas, só que antigamente nós tínhamos hubs com conexões coaxial, de cabo coaxial, só lembrando. Este hub que vocês estão vendo aqui e este aqui também, eles têm conectores RJ45, no caso versão fêmea, tá? Que é o que a gente usa hoje nos cabos de par trançado, né? Esse conector RJ45. Já o de cabo coaxial, que era utilizado nas redes mais antigamente, ele usa aquele conector BNC, que alguns de vocês acham muito parecido com o conector do osciloscópio, né? Um conector metálico, né? Que ele encaixa como se fosse um copo e ele dá meia volta para travar. Ok? Esse aí a gente já não utiliza, tá? Esse tipo de hub aqui, isso é muito antigo, tá? Aliás, os hubs estão em desuso, né? Mas os poucos hubs que ainda sobrevivem são esses de conexão com RJ45, tá? Além disso, alguns hubs eles podem ser empilháveis, né? Existe a característica de você poder expandir o tamanho da sua rede ligando um hub a outro. Então, por exemplo, se você precisa de ligar 48 computadores na tua rede, você pode pegar 2 hubs de 24, na verdade eu não posso utilizar 48, teria que ser um pouquinho menos, vamos dizer 46, eu vou explicar por quê. Então você pega 2 hubs de 24 e vai fazer a interligação entre eles. Então você pega uma porta de um hub e liga na outra porta de outro hub. Então aí você gastou 2 portas, certo? Para fazer essa interconexão entre os 2 hubs, ou seja, para você empilhar esses hubs. Então, no final das contas, das 48, né, que seria 24 mais 24, você vai ter 46, tá, disponíveis para fazer a tua rede. Então, você empilhando esses hubs, você aumenta a capacidade de rede, mas você sempre tem que ter a atenção que você vai gastar uma porta de cada hub para poder aumentar a capacidade de rede. Não podemos esquecer também que existe ainda uma outra porta que precisa ser utilizada, que é para ligar ao link, né, que vai prover a rede ou o acesso à internet. Então, o que vai ligar lá no teu roteador, que vai para o provedor, né, você vai gastar mais uma outra porta. Então, aquele hub ou aquela combinação, empilhamento de hubs que você fizer com 2 hubs de 24, você não vai ter 48 portas, você só vai ter 45 disponíveis. Ok? Bom, as taxas de transmissão, elas rondam os 100 megabits por segundo, tá? Os hubs, por eles serem half duplex, eles têm essa limitação de até 100 megabits por segundo. E um detalhe fundamental é que todos os dispositivos que forem ligados nas portas do hub, eles têm que ter a mesma taxa de transmissão, ou seja, você não vai conseguir ter uma comunicação satisfatória se você tem um computador que é de 100 megabits por segundo e o outro computador é de 10 megabits por segundo. Isso não vai funcionar, tá? Todos os dispositivos têm que ser nivelados por baixo, vamos dizer assim. Se algum é de 10, todos eles têm que funcionar a 10 megabits por segundo. É uma desvantagem dos hubs. Eu aqui tenho preparado no simulador da Cisco o funcionamento, né, na prática de hubs. Tá? Eu vou disponibilizar esses arquivos para vocês também poderem ter contato, mas vamos abrir aqui para a gente fazer só alguns testes. Tá? Então aqui vocês estão vendo 3 dispositivos interconectados a um hub. Tá? Cada dispositivo aqui ele já tem um IP, esse aqui eu configurei como 92.168.0.1, este servidor aqui é o 03,
e este computador aqui, este laptop, é o 02, tá? Embora o hub não precise de IP, mas para a gente conseguir fazer uma comunicação entre esses dispositivos, tá? A gente precisa ter IP. Então, este envelope que eu estou clicando aqui é um envelope que vai realizar um ping, né? Uma verificação de conexão. Então, se eu fizer um ping desse computador para este laptop, vocês estão vendo aqui que deu sucesso. Se eu fizer deste computador para este servidor, ele deu sucesso. Ah, ok, mas vamos acompanhar a mensagem, obviamente. Então a gente pode clicar aqui nesta aba de simulação, tá? Porque nós estamos utilizando agora no momento essa aba de real time, ou seja, de tempo real. Então vamos lá em Simulation. E aqui a gente tem um painel que vai exibir todas as mensagens que a gente vai enviar ou que vão trafegar aqui nesta rede, tá? Você pode editar os filtros, né, escolhendo quais são as mensagens, quais são os protocolos que você quer que sejam exibidos, tá? Eu não vou mexer nisso agora. Mas você também pode tirar todos e escolher só os que você quer, ou ao contrário, você tem todos e quer tirar apenas um, entendeu? Então você pode fazer essa combinação aqui, tá? Eu vou exibir todos aqui, tá? Vou clicar lá novamente no envelope e vou repetir aquele processo que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Que era fazer o ping do computador para o laptop. Então o que acontece aqui? Quando eu envio a minha mensagem para o hub vai receber e ele vai atuar como um repetidor. Uma coisa que eu não falei lá no slide, mas vou falar aqui, o hub, ele apesar de trabalhar só na camada física, ele não faz distinção para onde é que a mensagem vai ser enviada, ou seja, ele vai enviar para todas as portas que estiverem disponíveis, né? Ou seja, se eu tenho 10 computadores conectados no hub, esses 10 computadores vão receber essa mensagem. Então, percebam, o que aconteceu aqui? Ó? O hub espalhou a mensagem para o laptop, que é para onde tem que ir, e também para o servidor. Só que o que acontece? O servidor vai receber essa mensagem, deixa eu mostrar aqui para vocês, e vai ver que o endereço MAC, né, aqui está o endereço MAC de origem, o endereço MAC de destino. Né? O destino acaba aqui em 1C73. Esse 1C73 não é o endereço MAC do servidor. Deixa eu mostrar qual é o endereço MAC do servidor. Vocês podem ver aqui no canto direito, deixa eu abrir aqui que é mais fácil. Configurações, interface de rede, ó. O endereço MAC do servidor é 23C5. Tá? Então ele verificou aqui na mensagem que não é para ele. Ele comparou o endereço MAC, viu que o endereço MAC é diferente. Então ele fica com esse X que você está vendo aqui, ele rejeita a mensagem. Se a gente tivesse outros computadores aqui ligados a esse hub, eles também iriam rejeitar essa mensagem, ok? Então aqui no laptop, se a gente clicar lá na mensagem, é a mesma mensagem, ok? Só que como a mensagem ela foi destinada para aquele computador, né? Deixa eu mostrar aqui primeiro o endereço MAC dele. Ele é 1C73, ok? Então ele recebeu essa mensagem e aí ele pôde fazer o correto desencapsulamento. Lembrem que o quadro Ethernet aqui, ele está encapsulando um datagrama IP. Neste caso é um ping, né? O ping ele usa o protocolo CMP, que a gente vai estudar um pouquinho mais adiante. E esse CMP encapsulado dentro do IP. Então o IP também vem encapsulado dentro do quadro Ethernet. Então uma vez que ele conferiu que a mensagem é para ele pôde desencapsular e ler essa mensagem CMP. Na hora de devolver, porque assim, o ping eu mando uma solicitação e o computador me responde essa solicitação. Na hora de, isso foi o que eu recebi aqui na esquerda, e na hora de devolver, o que eu vou enviar é o que está aqui na direita. Então, eu coloco o IP de origem como sendo o meu agora, né, eu inverto aqui a ordem, certo? E o destino foi quem me enviou. E também vou enviar uma mensagem do tipo CMP, que é para confirmar que o ping foi com sucesso. E o endereço MAC aqui ficou ao contrário, claro. Né? Eu estou devolvendo, o meu endereço MAC vai ser a origem, e estou devolvendo lá para o computador, que é 8B-A7, né? O endereço MAC dele. Tá? Eu vou fechar aqui. Então a mensagem ela vai voltar para o hub. E o que vai acontecer no hub? A mesma coisa que aconteceu antes. O hub vai espalhar. Né? De novo, o servidor vai ver que não é para ele, porque o endereço MAC dele não é o endereço MAC correto. Mas também a mensagem ela foi enviada lá para o computador. E o computador, então, conseguiu receber essa mensagem, porque o endereço MAC dele confere com o que está na mensagem. Ok, a gente pode ver aqui, ó, 8BA7. Vamos olhar a mensagem.
8BA7. Então, conferiu que está tudo ok. Então, nós conseguimos, vocês podem ver aqui embaixo, com sucesso, fazer o ping do computador para o laptop. Tá? Vocês, a qualquer momento, podem acompanhar aqui nesse painel de mensagens, né, o que foi enviado e tirar dúvidas sobre cada uma das etapas da mensagem. Ok? Então, basicamente, este é o funcionamento de um hub. Ok? Eu vou deixar aberto aqui, porque daqui a pouquinho eu vou falar da questão das colisões. Tá bom? Os hubs, né, quando você interliga os equipamentos a ele, eles acabam criando um domínio de colisão, que é justamente o que eu estava falando agora há pouco. Então, todos os computadores ligados a ele, ao enviar a mensagem, se você enviar ao mesmo tempo, pode ocorrer colisão. O que é uma colisão? É quando dois sinais chegam ao mesmo tempo ao equipamento, no caso o hub, e se misturam de tal forma que fica difícil de recuperar essa informação. Tá? Então, quando dois computadores implementando aquela funcionalidade do CSMA, da detecção de portadora, né, eles escutaram o meio livre, os dois podem escutar o meio livre ao mesmo tempo, e eles podem iniciar a transmissão ao mesmo tempo. Ora, eles detectaram que o meio está livre e vão iniciar a transmissão. Só que o que acontece? Este primeiro computador aqui, ele começa a enviar a informação e este outro computador também. Quando a mensagem trafegar aqui no hub, vai ocorrer essa colisão. Então, os sinais vão ser misturados, né, alterados, de tal forma que não vai conseguir concluir a conexão. O comportamento padrão, neste exemplo aqui, é que a partir do momento que ocorra uma colisão, que seja injetado na rede um sinal máximo de ruído, que é para todos os dispositivos pararem a transmissão imediatamente, certo? E eles vão tentar transmitir em um outro momento aleatório, ok? Então, esse é um das desvantagens do hub, é de formar esse mesmo domínio de colisão. Ele não tem esse controle, né, de quando dois dispositivos vão começar a transmitir ao mesmo tempo, tá? Aqui está ilustrado, né, o que pode acontecer. Esses dois dispositivos enviaram a informação, mas quando chegou no hub, deu colisão. Tá? Vamos ilustrar aqui no simulador da Cisco como é que poderia ser essa colisão. Então vamos fazer aqui um ping deste computador para o laptop e um outro ping do servidor para o laptop. Deixa eu só fazer aqui no real time para testar uma situação. Ok. Então vamos lá repetir. Computador para o laptop, o ping, e do servidor para o laptop, o ping. Aí vocês estão vendo as duas mensagens, a azul sai do computador e a verde sai do servidor. Então quando eu avançar aqui, as duas mensagens elas chegaram ao mesmo tempo no hub. E olha o que o hub coloca aqui como ilustração. As mensagens pegam fogo, né? O que a mensagem ia pegar fogo? É que houve a colisão, tá? Ou seja, eu não consegui nem recuperar o conteúdo dessas mensagens porque o sinal foi completamente alterado, tá? E aí as mensagens elas são descartadas, certo? Aquele sinal alto que é injetado na rede, como eu falei para vocês, é só no nível físico. Então o que acontece? O hub ele vai acabar injetando esse sinal máximo na rede, né? E todos eles vão acabar recebendo, né, essa informação de sinal máximo, né? Na realidade é uma mensagem que foi enviada na rede, né? Mas ninguém consegue interpretar essa mensagem, é só porque houve essa colisão. É uma mensagem de sinal máximo, né? Pegou fogo todo mundo aqui, ok? Então isso aqui é um domínio de colisão, certo? Único. Né? O hub não consegue gerenciar transmissões ao mesmo tempo. Por isso que ele precisa trabalhar em half duplex. Cada dispositivo tem que escutar primeiro o meio físico, se tiver livre transmite, se não tiver livre ele espera. Porém, nada impede que dois dispositivos, como foi o caso aqui, escutem o meio livre ao mesmo tempo e comecem a transmitir. E aí vai ocorrer a colisão lá no hub. Tá claro? Passando agora para os próximos equipamentos, a gente tem as pontes, né, que são conhecidas do inglês bridge, que nada mais são do que o que a gente chama de repetidor inteligente. Tá? Inteligente por quê? Diferentemente do repetidor convencional, ele opera na camada 2, na camada de enlace. Enquanto que o repetidor opera na camada 1 de física, aqui a gente tem a possibilidade na camada 2 de ler os endereços MAC. Então a gente determinando qual é o endereço MAC
para onde aquela mensagem tem que ser enviada, a gente já consegue evitar aquela situação que um hub, por exemplo, faz de receber o sinal e passar o sinal adiante para todas as portas. Aqui a gente consegue determinar se o sinal consegue passar de um lado para o outro da rede. Tá? Mas na realidade a função da ponte é interconectar dois segmentos de rede, né? Estamos falando apenas da mesma rede, não estou me referindo a redes diferentes. Uma ponte a gente usa dentro da mesma rede, né? A mesma faixa de IPs, que a gente já vai discutir essa questão do que é uma separação de redes por IP. Ok? Então a capacidade de determinar esse endereço, a ponte ela vai construir uma tabela que a gente chama de tabela de endereços MAC para saber quem está ligado de um lado da ponte ou do outro lado da ponte. Então, quando uma mensagem chegar até essa ponte, ele consulta essa tabela de endereços MAC e vê se está do outro lado ou não. Então, isso evita que as mensagens elas sejam passadas necessariamente de um lado da rede para o outro, né? Evitando assim que ocorram colisões. Ok? Então ele pode filtrar essas mensagens, né, baseadas no endereço MAC, controlando efetivamente, né, os lados que vão passar para um lado ou para o outro. Tá? Diferentemente dos repetidores, as pontes elas têm um buffer, né, uma fila de memória. Né? Então ela consegue armazenar mensagens para transmitir quando for possível, diferentemente do próprio repetidor e do hub, que assim que recebe, repassa, certo? Então aqui a ponte ela vai receber, se ela está ocupada enviando uma mensagem ou recebendo uma mensagem, ela vai colocando essas mensagens novas nessa fila, nesse buffer, para depois poder ir esvaziando essa mensagem, esse buffer, perdão. Então as pontes elas permitem também fazer interligação de tecnologias de rede diferentes, né? Como por exemplo, a gente tem um segmento da rede, né? Um lado da rede seria Ethernet e o outro lado seria Token Ring, que era uma tecnologia utilizada antigamente, né? na formação das redes, né? Então a ponte permite fazer essa passagem de uma tecnologia para outra também, né? Não é só para isso, ela também permite isso, ok? Então, como eu estava falando agora há pouco, as pontes acabam não propagando as colisões. Então, se a gente olhar para este cenário aqui, nós temos um domínio de colisão, que a gente chamou aqui de domínio de colisão 1, em que a gente tem dois computadores ligados a um hub. Esse hub, por si próprio, está ligado a uma ponte. E do outro lado da ponte, a gente também tem o mesmo cenário, né, um cenário similar, em que a gente tem um outro hub ligado a dois computadores, ok? Então o que acontece? Quando o computador A enviar uma mensagem na rede, vamos supor A está enviando para C, o que vai acontecer? A vai gerar a mensagem vai para esse hub vai espalhar para toda a rede, ou seja, vai espalhar para B e vai espalhar para a ponte. B vai rejeitar a mensagem, porque não é para ele no caso, mas a ponte vai consultar aquela tabela de endereços MAC e vai verificar. Eu não tenho o endereço MAC de C, que é o destino, neste lado da rede, na minha entrada. Então eu preciso passar para o outro lado, porque aqui na minha tabela está indicando que é do outro lado que o endereço MAC de C se encontra. É como se fosse aqui a porta 1 e aqui a porta 2. Tá? Então na tabela vai dizer que o endereço MAC de C está na porta 2. A mensagem que eu recebi chegou da porta 1, então vou passar para a porta 2. Então esse é o princípio da ponte. Passou da porta 2 em diante, vai chegar no hub, e o hub vai fazer a mesmíssima coisa, vai espalhar para C e para D. D vai rejeitar, porque a mensagem não é para ele, e C vai receber a mensagem, ok? E aí, se tudo estiver correto, ele aceita ou envia outra mensagem de volta, tá? Então percebam aqui que a ponte ela não espalha as colisões no seguinte cenário. Se A for conversar com B, A vai mandar para o hub vai espalhar a mensagem, vai lá para a ponte, também vai para B, B aceita, mas a ponte vai verificar que o endereço MAC que essa mensagem chegou aqui, o endereço MAC para onde tem que ser enviada, não está do lado de cá da rede, está deste lado aqui. Então isso ele consulta na tabela de endereços MAC. Não precisando atravessar a ponte, ele simplesmente descarta essa mensagem. Tá? Então a ponte evita de que você
eu suponho que esteja poluindo a rede aqui com muitas mensagens, você evita de sobrecarregar esse outro lado, esse outro domínio de colisão, certo? Então, o princípio de funcionamento das pontes, eu acho que já está claro para vocês. A gente tem duas conexões, né, que permitem a conexão entre dois segmentos, ou dois lados da ponte. Quando ela recebe um quadro em uma das interfaces, ela analisa esse endereço MAC e passa, né, de um lado para o outro. Se a ponte não conhecer quem enviou essa mensagem, ela vai aprender esse endereço MAC, vai colocar na tabela e vai colocar também o número da porta, ou o lado, né, em que ele está conectado, para quando houver uma conexão futura, ele poder determinar para qual lado tem que ser enviado. Okay? Por isso que a gente chama que a ponte tem certa inteligência, né? Não é bem uma inteligência, na realidade, ela tem a capacidade de aprender os endereços MAC para determinar se vai passar de um lado para o outro. Ok? Então nós aqui temos um exemplo de funcionamento com 4 computadores, ilustrando aqui por uma tabela desta ponte aqui. Tá? Então nós aqui em cima temos o computador A e o computador B que estão interligados a um hub, e aqui embaixo temos o computador C e o computador D interligado a esse hub. O mesmo cenário que a gente acabou de ver aqui, ok? Então o que vai acontecer? Eu vou ter uma transmissão de C para A. Quando C prepara a mensagem, ele vai preencher no cabeçalho da camada de enlace, né, o endereço MAC de destino de A. Então ele vai enviar essa mensagem, vai chegar no hub, o hub, pela própria natureza de funcionamento dele, vai espalhar o sinal para a ponte e para D vai rejeitar, e a ponte vai fazer o seguinte, ela vai consultar lá na tabela dela qual é o lado que está o endereço MAC de destino. Então percebam, aqui é a porta 2 e aqui em cima é a porta 1 da ponte. Então chegou lá, ele consultou, opa, o endereço MAC de A, que é o destino, está na porta 1. Então eu recebi na porta 2, né? Na realidade está aqui, o C foi a origem da mensagem. Chegou na porta 2 e A está na porta 1. Então eu vou ter que fazer a travessia da ponte, vamos dizer assim. Atravessou a ponte, ela vai enviar a mensagem para o hub, né? Ou melhor, ela envia o sinal aqui em direção a A, só que como tem o hub no caminho, o hub vai espalhar o sinal para B e para A. A recebe, confirma que deu tudo ok, porém B vai receber também desnecessariamente, mas vai acabar rejeitando essa mensagem. Ok? Então antes de falar dos switches, eu tenho também aqui no simulador da Cisco um cenário com o funcionamento da ponte, certo? Que é um cenário similar ao que a gente acabou de discutir aqui. Então a gente está vendo aqui esse cenário, né? Temos um hub fazendo um único domínio de colisão com esses dois computadores e a ponte está interconectando um outro domínio de colisão que na verdade é só uma ligação com um servidor. Então a ponte ela vai fazer esse interfaceamento entre a comunicação dos computadores com o servidor. Então se a gente clicar aqui nessa ponte, a gente inicialmente vai ver que a tabela MAC está em branco, certo? À medida que as mensagens elas forem sendo trocadas na rede, essa tabela ela vai ser preenchida, certo? Então a gente pode até simular aqui, né, o computador falando com o servidor falando com o computador, ok? Então a gente pode fazer aqui a comunicação do computador para o servidor, vocês veem que deu sucesso, do laptop para o computador, do laptop para o servidor, do servidor para o computador, enfim, tá? A gente não precisa fazer de todos. É só para demonstração, mas a gente pode consultar agora a tabela MAC, ela foi preenchida, tá? Deixa eu só confirmar aqui quem é que está com os endereços MAC, ó. Este PC, o computador está com o endereço MAC AAA, o laptop está com o endereço MAC BBB e o servidor com certeza está com o endereço MAC CCC. Não está querendo aparecer, pronto, CCC, ok? Então, o que aconteceu? A ponte, ela aprendeu que do lado 01, ou seja, na porta 1, deixa eu mostrar aqui para vocês qual é o lado 01, olha, percebam aqui, né, ETH01, é o Ethernet 01, é a porta do lado esquerdo, né, a gente pode chamar de porta 1, para simplificar. Ele aprendeu que o endereço MAC B
e o endereço MAC A, que são esses dois dispositivos aqui, estão interligados deste lado, neste segmento da rede. E na porta 11, vamos ver aqui, Ethernet é 11, como vocês estão vendo aqui em cima, é onde está ligado o CCC, ou seja, o endereço MAC deste dispositivo. Então, se a gente fizer aquele acompanhamento do ping do computador até o servidor, vamos ver como é que vai ser esse desenrolar aqui da comunicação. Então, o computador gerou a mensagem, chegou no hub, o hub vai proceder com o espalhamento da mensagem, mas olha o que acontece aqui, ele rejeita no laptop, porque não é para ele, mas a ponte vai verificar o endereço MAC, né? Do mesmo jeito aqui, né? Ele verifica o endereço MAC, qual é o destino, e passa, perdão, deixa eu voltar, ele recebe na porta 01, né? Como a gente acabou de ver, e passa para a porta 11, né? Porque ele sabe que é deste lado aqui que está o outro dispositivo. Então a mensagem vai para o servidor, e o servidor vai devolver para a ponte. A ponte vai fazer a mesmíssima coisa. Ela vai verificar de qual porta recebeu, qual é o endereço MAC do destino e repassa para o outro lado, caso seja para ir para o outro lado. Neste caso, repassa para o hub e o hub novamente vai espalhar a mensagem para os dois, para todos os dispositivos que estiverem ligados a ele. Neste caso, 2, o laptop rejeita e o computador recebe com sucesso. Ok? Vamos simular aqui então uma colisão para a gente perceber como é que a ponte atua quanto a essa questão de não propagar colisão lá para o outro lado ou para o outro segmento da rede. Então, estou colocando o laptop para fazer um ping no servidor, o PC no caso, para o servidor, e o laptop também. Ou os dois vão mandar ao mesmo tempo. Então, o que vai acontecer? Vai chegar lá no hub, e aí vai o símbolozinho aqui de que ocorreu uma colisão. O padrão do hub é espalhar o sinal máximo na rede, então vai jogar para todos os dispositivos esse aviso, né, que é para todos pararem de transmitir. A ponte, como ela vai receber uma mensagem que não tem nenhum destino, não tem nada, ela não deve repassar para cá, para o servidor. Então, se a gente avançar aqui, simplesmente ele não vai fazer mais nada, a rede para, certo? Então, o que aconteceu? O hub espalhou o sinal para todos, todos param de transmitir, mas o servidor aqui não foi atingido, ou seja, a bagunça, vamos dizer assim, que ocorreu aqui, né, de colisão ou que esteja ocorrendo muito tráfego, não foi propagado para o lado de cá. O mesmo aconteceria do lado de lá para o lado do lado direito, no caso, para o lado esquerdo. Ok? Então as pontes têm esse grande diferencial em relação aos repetidores devido a essa questão da tabela de endereço MAC e ele controlar de qual lado vai, para qual lado a mensagem vai, da porta 1 para a porta 2 ou da 2 para 1. Ok? Então, passando agora para os switches, a gente pode considerar que os switches eles são pontes, né, também, só que com várias portas. Então, o switch ele opera também na camada 2, na camada de enlace, no modelo OSI, e tem as mesmas funcionalidades de uma ponte, com a principal diferença que são múltiplas portas. Tá? Então, os switches, por eles operarem em full duplex, ou seja, eles têm a capacidade de enviar e receber informação ao mesmo tempo, graças ao buffer que eles têm e essa possibilidade de aprender, né, os endereços MAC, eles têm um desempenho muito superior em relação aos hubs, certo? Então, a gente consegue fazer o envio e recebimento ao mesmo tempo de múltiplos computadores de várias portas, porque o hub, enquanto o hub espalha para toda a rede, o switch não, ele só vai enviar a informação para onde tem que ser enviada, com base naquele endereço MAC. Tá? Então, como eu estou dizendo aqui, né, o switch aprende do mesmo jeito que a gente viu agora com as pontes, em que ele associa o endereço MAC e a determinada porta. Ok? Aí, como eu estava falando, o switch ele acaba isolando o domínio de colisão de cada computador que está interligado a ele. Ou seja, cada porta do switch é um domínio de colisão separado. Então, se houver uma colisão entre um computador e o switch, ele não vai interferir nos demais equipamentos. Diferentemente do hub, quando havia uma colisão, todos os computadores dentro daquele domínio de colisão
tinham que parar a sua transmissão. Neste caso do switch, não. Apenas aquele dispositivo para de transmitir caso venha a ocorrer alguma colisão, o que é muito raro de acontecer. Ok? Voltando aqui, que eu tinha me adiantado, existem dois tipos de switch, né, ou modos de comutação para o switch, que é o cut-through e o outro é o store and forward. O mais comum é o store and forward, que é aquele que você armazena a mensagem para depois encaminhar. Ele é mais lento, mas ele é mais confiável, porque ele recebe a mensagem, verifica se a mensagem está íntegra e caso esteja íntegra, passa adiante. O cut-through, ele é um switch mais rápido, ele não é tão comum da gente encontrar no mercado, mas ele não faz nenhuma verificação da integridade da mensagem. A vantagem dele é que assim que ele recebe o primeiro bit de mensagem, ele já está passando adiante. Então ele não sabe se ele vai conseguir receber aquela mensagem por completo e nem sabe se vai estar íntegra aquela mensagem. Então o cut-through, ele é muito mais rápido, mas ele é mais propenso a erros. Tá? Ele normalmente é utilizado em grandes data centers, né, para troca de dados de forma que seja confiável. Né? Dentro do cenário da internet, do cenário das empresas ou redes domésticas, a gente já usa o Store and Forward, né, que é o armazena para encaminhar. Ok? E diferentemente dos hubs, né, a capacidade de portas aqui no switch é de 48 portas. Né? Lá nos hubs eram até 24. Né? Então aqui a gente tem o dobro de capacidade. E também existe aquela possibilidade de eles serem empilhados. Né? Os switches também podem ser empilhados, sempre lembrando que quando você faz esse empilhamento, você acaba utilizando duas portas. Então se você vai usar dois switches de 48 portas, no total você vai ter que descontar duas, ou seja, das 96 que você vai ter apenas 94. Ou ainda lembrando que tem aquele link que você tem que usar para a internet, tire mais uma, então se só te sobram 93. Tá? Aí aqui aparecem também a questão das taxas de transmissão, né? Que como o switch ele faz esse isolamento dos domínios de colisão, né, para cada dispositivo, então você consegue ter taxas de transmissão maiores sem ter que recorrer ao uso da detecção de portadora, tá? Porque simplesmente o equipamento ligado ao switch, ele tem a consciência, vamos dizer assim, ele sabe que não vai ter colisão. Então ele tem a capacidade de enviar logo a informação dele. Está com um pacote para ser enviado, ele envia. O switch recebe. Se o switch não puder processar aquela mensagem naquele momento, ele coloca no buffer para depois ser processado, como eu já havia falado anteriormente. Então é muito mais rápido processar as informações, enviar as informações dessa forma, porque eu não fico esperando pelo meio livre, ok? Dessa forma as colisões elas não ocorrem, tá bom? Também de forma similar aos hubs, né, a gente chegou a ter switches, né, com conexões BNC, né, com aquele cabo coaxial que eu expliquei agora há pouco. Porém isso aqui não é comum, tá? O que é comum hoje em dia são os switches do par trançado e alguns mais modernos, né, com as conexões de fibra ótica, certo? E uma característica interessante dos switches que os hubs não têm, os hubs obrigam que você tenha todas as interfaces de rede na mesma velocidade. Os switches não. Você pode ter um switch de 10.000 megabits por segundo e utilizar equipamentos de 10 ou de 100 megabits por segundo, por exemplo. Vai funcionar tudo normalmente. Claro que o gargalo, né, da transmissão do seu computador para o switch, se você tiver uma placa de 100, vai ser só até 100. Mas quando a informação chegar lá no switch, ele vai poder repassar a 10.000, por exemplo. No hub isso não acontecia, né? Todos eram nivelados pela menor velocidade, como eu havia falado, ok? Então isso é possível graças a esse buffer interno, né? Ele recebe a informação. O buffer aqui nesse caso seria utilizado se fosse ao contrário, né? Um hub mais lento e um computador com a placa mais rápida, né? Então o computador iria mandar muita informação para esse switch, o switch ia enchendo esse buffer e à medida que ele pudesse, ele ia descarregando esse buffer, ok? Aqui já falamos, certo? E aqui temos alguns exemplos, né, de switches, dois exemplos aqui, né, com a conexão RJ45, esse outro switch aqui é com conexão de fibra, ok? Fibra ótica. E aqui um exemplo de um switch com a conexão BNC,
né, a conexão via cabo coaxial, tá certo? Então, antes de avançar, vamos olhar ali para o cenário do Cisco Packet Tracer, em que eu tenho também um cenário construído com switch para a gente poder analisar o comportamento. Então aqui nós temos um switch, né, com 3 computadores ligados a ele, certo? A gente vai fazer aquele procedimento de verificação da conexão, né, do servidor, computador, laptop com servidor, tá? Podemos conferir aqui a tabela MAC, ele também tem essa tabela MAC, né, o switch, e percebam que, diferentemente da ponte, ele aqui vai colocar um número de porta diferente para cada conexão que tiver presente aqui, certo? Então, o que acontece? Quando o computador se conecta na porta 1, ele vai aprender que na porta 1 está aquele endereço MAC, aquele computador vai ser sempre na porta 1. Então, qualquer outra mensagem que vier de outra porta e for endereçada para a porta 1, ele vai fazer esse encaminhamento. É como se fosse uma ponte de várias saídas, né? O que não é muito comum na vida real, fazendo essa alusão a pontes, né? Normalmente a ponte liga de um lugar ao outro, tá? Aqui um switch, então, seria uma ponte com múltiplas saídas, tá? Então, como a gente viu, né, os pings funcionam normalmente, e a gente pode fazer aqui o acompanhamento, né, da mensagem, né, do servidor para o laptop. Então vamos ver o que acontece. A mensagem vai chegar lá no switch, o switch vai verificar o endereço MAC e vai ver que aquele endereço MAC, deixa eu clicar aqui, ele vê que o endereço MAC de destino 173 é para passar para a porta 1, né, a porta 1/1 na realidade, que está aqui. Deixa eu clicar aqui para a gente ver, ó, o FA 1/1, que é o Fast Ethernet 1/1. Então ele está recebendo na 3.1, aqui ó, 3.1, e vai passar para 1/1. Então ele verificou que o endereço MAC está associado lá, a gente pode até ver aqui, ó, tabela MAC. Quem está na 1/1 é 1C73, efetivamente, é onde essa mensagem está indo, ok? Então essa mensagem ela vai apenas para lá. Vocês viram que ele não espalhou para o PC, certo? O laptop vai devolver, o switch vai ver a mesma questão do endereço MAC, vai ver que está o endereço MAC de destino, que é esse servidor que vai estar nessa porta 3, e aí o switch encaminha e vai dar sucesso, ok? A gente pode simular aqui também um cenário similar ao que a gente fez anteriormente, como se fosse uma colisão. Então vamos colocar aqui, deixa eu colocar no modo simulador, o computador vai mandar a mensagem para o laptop e o servidor também vai mandar a mensagem para o laptop, ou seja, ao mesmo tempo. Então será que vai dar colisão? Vamos ver. Então as duas mensagens chegaram lá no hub, perdão, no switch, só que olha só, nenhuma pegou fogo, certo? Então nenhuma mensagem colidiu. Então essa mensagem que está piscando aqui com esses tracinhos é que está na fila, ela vai depois. Então quem vai primeiro é a mensagem rosa, né, que chegou primeiro, obviamente, está na fila, certo? Então ela vai ser enviada para o laptop recebe, mas o switch também pode enviar, à medida que o laptop vai responder, a próxima mensagem. Por quê? Switch é full duplex, então ele pode enviar e receber ao mesmo tempo, não há colisão de mensagens, ok? Então, vai continuar o trajeto. A mensagem rosa, ela vai descer aqui para o servidor, e a mensagem verde, está lá no laptop, ela vai voltar para o switch, e o switch depois vai devolver. Percebam que o switch ele não espalhou para o computador a mensagem, ele mandou só para o servidor, e agora que a mensagem verde passou pelo switch, ele mandou só para o PC, sem mandar para o servidor. Então, dessa forma, a gente consegue otimizar a comunicação. Switches, eles têm essa capacidade de enviar e receber ao mesmo tempo e também de não espalhar na rede. O switch, ele só espalha na rede em uma situação. É quando ele não consegue aprender os endereços MAC dos computadores que estão ligados a ele. Aí eu não vou conseguir simular isso aqui agora, mas se você pegar o início da rede, você, ao enviar a mensagem, ele vai espalhar para todos. Por quê? Ele não sabe em qual porta aquele dispositivo está conectado. Então ele acaba atuando como um hub, até ele aprender as portas. Depois que ele aprendeu as portas, ele vai atuar efetivamente como um switch, ok? Desse jeito que a gente acabou de ver aqui. Bom,
O último grupo de equipamentos são os roteadores, ok? Os roteadores, como eu já havia explicado para vocês lá no modelo OSI TCP/IP, eles atuam na camada de rede, no nível 3. Então aqui eles têm a capacidade de ler os endereços de rede e determinar qual é o caminho, o melhor caminho para aquela informação ser enviada. Tá? Então no caso de um roteador que utiliza IP, ele tem essa capacidade de analisar esse datagrama, ok? Além disso, ele tem a capacidade, a mesma do switch, de enviar e receber informações ao mesmo tempo, então ele é full duplex. E também tem a questão do buffer, ele recebe as mensagens e vai guardando nessa fila, ok? E normalmente a gente utiliza os roteadores conjugados com o switch, ou seja, combinados com switches, para poder maximizar o tamanho da rede. O correto, o que é mais comum de ser feito, é um roteador interligar duas ou mais redes. Tá? A gente não usa um roteador dentro de uma única rede, até porque a função do roteador é interligar redes de nível 3 diferentes. Redes de nível 3 são redes de camada 3, tá? Diferentes. O que é uma rede de nível 3 diferentes? É quando a faixa de IP da rede é diferente da outra. Nós vamos ter aulas específicas sobre como é essa questão de diferenciação de redes, né? De construção de pequenas sub-redes baseada em faixas de IP, utilizando máscaras de rede, ok? Então, é nesse momento que a gente faz essa separação de redes que a gente precisa utilizar o roteador. Da mesma forma que eu acabei de explicar em relação ao switch, o roteador também recorre a um domínio de colisão isolado por cada dispositivo interconectado a ele. Então, nós temos aqui um roteador com 3 dispositivos ligados a ele e acaba sendo um domínio de colisão também isolado. Aqui você vê o exemplo do switch, né, representado por essas letras SW. E aqui temos o exemplo do hub. O hub, novamente, acaba sendo um único domínio de colisão. Então, todos os dispositivos ligados a ele estão sujeitos a sofrer colisões. Ok? Então, a gente tem aqui um cenário, né, de utilização de um roteador. Então, o roteador está interligando esta rede aqui, que é este lado aqui, lado esquerdo, representado em azul, que a faixa de IPs dela é 192.168.1.0, né, barra 24, que barra 24 é aquela máscara que a gente normalmente utiliza, 255.255.255.0. E do outro lado, representado em amarelo, é outra rede, é outra faixa de rede. Então essa outra faixa de rede, ela tem o endereço IP 192.168.2.0, também barra 24. Ou seja, percebam que a diferença é só aqui nesse terceiro número, né, que a gente chama de terceiro octeto. Aqui na rede, na primeira rede, a faixa toda é 1 e na outra é 2, ok? Então, para que os computadores da rede 2 consigam conversar com a rede 1, obrigatoriamente você tem que ter um roteador. Não adianta você colocar um switch aqui que ele não vai permitir a comunicação desses dois aqui. Então, nós agora vamos para o simulador da Cisco para ver esse cenário funcionando na prática. Então aqui no simulador nós temos um cenário similar ao que a gente acabou de ver. E aqui a gente consegue perceber que temos um roteador interligado a 2 switches, né? Aqui seria uma rede e aqui seria outra rede. A configuração da rede aqui ficou da seguinte forma. Aqui é a rede 192.168.0.0, ok? Deixa eu ajustar aqui. E aqui a rede 192.168.1.0. Quando eu coloco ponto zero, vocês podem assumir que isso aqui, como se isso aqui fosse um asterisco, né? Ou seja, ele vai assumir qualquer valor, certo? Dentro da faixa de 0 até 255, na verdade entre 1 e 254. Tá? Mas não se preocupem com isso agora, que nós ainda vamos ter uma aula específica sobre essa questão de endereçamento IP. Então a configuração aqui está o seguinte: este computador está com o IP 192.168.0.2 e este é o ponto 3. E aqui no roteador, ele é o ponto 1, né? Como vocês podem ver nessa interface aqui na FA00, a Fast Ethernet 00, vocês podem perceber aqui em cima que ele está com o IP 01, neste lado aqui, ok? Do outro lado é a rede 192.168.1, então aqui este computador está com a 1.2, né, 192.168.1.2, e deste outro lado aqui 192.168.1.3. Por quê? Porque a 192.168.1.1 fica aqui nessa interface de rede. Ok?
Então, o que é possível fazer de comunicação aqui? Então, se você pegar o ping aqui, fizer um ping do PC para o laptop, vocês estão vendo que dá sucesso. Mas vamos verificar o que acontece. Está aqui o meu envelope, ele vai passar pelo switch, o switch vai verificar o endereço MAC, porque quando vou enviar meu ping, eu estou colocando o IP do destino, ok? Mas eu preciso colocar também o endereço MAC do meu próximo vizinho. Meu próximo vizinho, nesse caso, é o próprio laptop. Então, além de eu colocar o IP, eu coloco o endereço MAC do laptop. Por isso que o switch, que só lê endereço MAC, consegue determinar como é que essa mensagem vai ser enviada. Então, o switch vai enviar lá para o laptop. O laptop vai devolver e vai fazer a mesma coisa, vai colocar o endereço MAC da origem e a mensagem vai ser devolvida pelo switch para o computador. Então, deu sucesso aqui. Da mesma forma, a gente pode fazer lá do outro lado, certo? No outro segmento de rede, vamos colocar o laptop para conversar com o computador. Deixa eu só colocar aqui no real time para adiantar aqui a questão. Pronto, deu sucesso. Vamos acompanhar, a mensagem vai para o switch vai encaminhar para o computador vai devolver e o switch vai, por fim, devolver. Então percebam que nessas duas situações, a mensagem ela em nenhum momento foi lá para o roteador, ok? Então agora vamos fazer o ping desta rede aqui para outra rede. Então percebam que se eu colocar aqui no tempo real, ele diz que falha, né? Ele não consegue fazer esse envio. Né? Então a gente pode perceber aqui que a mensagem ela simplesmente não sai do lugar, ela dá erro. Tá vendo aqui o X? Por que isso acontece? É um erro muito comum na configuração da rede esquecer de informar para os dispositivos, no caso de todas as redes, quem é o caminho ou qual é o dispositivo para onde vai sair a sua informação. Quem é que conhece ou quem é que sabe sair da sua rede, que no caso é esta aqui, para enviar para outra rede, que no caso é esta outra, por exemplo? É o roteador, tá? E o roteador, então, ele vai ser o seu caminho de saída, que é o que a gente chama de gateway, tá? Então, o gateway nada mais é do que o roteador que vai levar a informação para outra rede. Então perceba, enquanto eu consegui a comunicação aqui entre o PC e o laptop, eu não precisei sair da minha rede. Então tudo foi resolvido pelo switch. Mas a partir do momento que eu preciso ir para outra rede, este meu computador não conhece o endereço MAC lá dessa outra rede, ou seja, eu nunca vou aprender, na verdade, esse endereço MAC, mas eu preciso encaminhar a minha mensagem para quem saiba, ou para alguém que consiga descobrir esse endereço MAC. Quem é que vai tentar resolver esse problema é o roteador. Então eu preciso obrigatoriamente configurar os meus computadores com a informação do gateway. Tá? Então neste caso, na rede 192.168.0, o meu gateway eu sei que eu coloquei como o endereço 1. Tá? Então quando eu não souber para onde é que eu tenho que enviar minha mensagem, eu vou jogar lá para o meu gateway. Tá? E o meu gateway depois ele se vira, no bom sentido, para descobrir qual é o caminho ou como chegar lá do outro lado, ok? Então eu configurei aqui no meu computador que esse é o meu gateway. Agora vamos ver o que acontece. Eu ainda preciso configurar o gateway lá do outro lado, ok? Mas eu não vou fazer isso agora, vamos só acompanhar o comportamento da rede. Então eu coloco o ping do computador para o roteador, a mensagem agora ela trafega, ou seja, ela não dá mais erro, certo? Ela caminha do switch para o roteador já tem contato com a rede lá do outro lado, então ele sabe encaminhar para lá. Então a mensagem vai chegar aqui no switch e ele vai repassar para o computador de destino. Só que na hora do computador de destino devolver essa mensagem, ele não sabe quem é o gateway dele, ele não tem essa informação, então ele acaba não conseguindo gerar a mensagem de saída. Ele recebeu, mas não consegue gerar a mensagem de saída. Então, para resolver isso, é necessário também configurar o gateway do computador lá do outro lado. Então, neste lado direito, né, da rede, é a rede 1, né, 192.168.1.1, ok? Feito isso, eu posso agora tentar fazer um ping, ok? Ó, vocês viram que agora deu sucesso. Vamos acompanhar a viagem da mensagem. Então, o computador mandou para o primeiro switch, o switch mandou para o roteador mandou para o outro switch entregou. E agora, como este computador tem que responder para aquele computador que está em outra rede, ele obrigatoriamente tem que recorrer
alguém que saiba como chegar até lá, que é o roteador, é o gateway, tá? Então, o que eu vou preencher aqui, como eu disse agora há pouco, quanto ao endereço MAC? Eu não vou aprender o endereço MAC do computador lá da outra rede, não. Eu apenas aprendo os endereços MAC da minha rede, ou seja, dos dispositivos que estão nesta minha rede, né? Então, eu aprendo o endereço MAC deste laptop, eu aprendo o endereço MAC do roteador nesta conexão deste lado. Então, vamos ver aqui qual é o endereço MAC do roteador nessa porta, aqui é a porta FA10, certo? Então, a FA10, ela tem o MAC que termina aqui em 9121, vocês podem ver. Então, o que eu vou preencher aqui na minha mensagem de saída? Ou seja, qual é o endereço MAC de destino da minha mensagem? É o MAC desse roteador aqui. Mas qual é o IP de destino? É do computador lá do outro lado, ou seja, eu mando para o IP de lá, mas o meu vizinho que vai receber é o roteador por causa do endereço MAC, olha lá. Endereço MAC de destino é o 9121, como eu acabei de mostrar para vocês, certo? Então ele é originado aqui na 2771, que é o meu endereço MAC, aqui é o 2771, bem aqui embaixo, e coloquei o endereço IP do destino, que é 192.168.0.2, que é daquele computador lá, só que o próximo é o endereço MAC do roteador. Então vamos lá acompanhar. Chegou no switch, o switch vai ler esse endereço MAC e vai mandar para onde? Para o roteador, obviamente. Tá? O roteador vai fazer a mesma verificação com base no endereço IP, como se atuasse aqui como se fosse uma ponte de um lado para o outro. Caminha a mensagem, eu só esqueci de mostrar para vocês que ele altera o endereço MAC, tá? A mensagem que saiu lá do roteador, agora ela é direcionada ao MAC 8B-A7, né? Que é desse computador aqui, ó, 8B-A7. Ou seja, não é mais originada daqui, é originada daqui. Mas o IP de origem continua sendo o mesmo, tá? Do 1.3, ou seja, quem é 1.3 é este computador aqui. Tá? O 1.3... mas o endereço MAC, mesmo sendo alterado para 8BA7, ele vai ser endereçado para este IP de destino aqui, 192.168.0. Então o IP não muda, eu já tinha falado isso para vocês. O que muda é o endereço MAC. Então, acompanhando a viagem aqui da mensagem, ela vai finalmente ser entregue ao dispositivo lá do outro lado. Tá claro? Então, o roteador, ele desempenha uma função muito importante para interconectar redes diferentes. Ok? Se você não configurar o endereço do gateway, você não consegue fazer com que a mensagem chegue até o próprio roteador. A mensagem, ela na verdade não sai nem do seu computador. Ela gera um erro, tá? A gente poderia até fazer um teste aqui para vocês perceberem a importância desse roteador. Então, se eu retirar esse cabo do roteador e ligar no switch, e aqui também fazer a mesma coisa, na realidade, eu não posso utilizar esse tipo de cabo, porque aqui a gente está interconectando equipamentos da mesma família. Aqui. Então a gente tem que utilizar um cabo específico, que é o cabo crossover, tá? Para ele permitir a comunicação. Então, eu fazendo essa interligação aqui dos cabos, deixa eu colocar aqui em tempo real para adiantar. Então, o que vai acontecer? Eu vou colocar a minha mensagem saindo deste computador para ir para o outro computador. Ela até vai conseguir chegar lá com base nos endereços MAC, certo? Porque o switch aqui agora, ele vai mandar para o MAC 8884, o MAC de destino. Mas quem é esse MAC 8884? Não está aqui, não é esse destino. Será o roteador? É o roteador. É o 8884. Só que esse switch não sabe do 8884. Então o que ele vai fazer? Ele vai atuar como hub. Ele espalha a mensagem, ok? Esse outro aqui o laptop vai rejeitar, obviamente que não era para ele. E esse outro switch aqui também não sabe qual é aquele endereço MAC e vai espalhando. Esse switch aqui vai fazer a mesmíssima coisa, vai espalhar. Só que o que vai acontecer? Ó, os dois aqui vão rejeitar, porque não era para o endereço MAC deles, tá? Esse cara aqui não vai nem processar a mensagem para poder gerar uma resposta. Ok? Então, a informação ela até conseguiu chegar lá, dado que este computador aqui tinha gravado na memória dele que
o gateway dele é aquele IP com aquele endereço MAC. Agora, se ele não souber o endereço MAC, a gente pode até simular aqui, a mensagem não vai nem sair da rede, ok? Então vamos fazer aqui um reset na memória do computador. Vou desligar ele da tomada e ligar novamente. Vocês viram aqui que ele ficou desligado. Vamos colocar no real time, adiantar aqui para ficar tudo verde. Vamos olhar de novo a tabela, se ele tem algum aprendizado. Não, a tabela dele foi zerada. E o que acontece? Vamos fazer o real time primeiro para ver se vai dar certo. Se eu mandar um ping daqui para cá, ele vai tentar, ele falhou. Vamos ver o que acontece? A mensagem nem sai do computador, porque ele não tem gateway. Na verdade, ele tem o gateway, mas ele não sabe quem é o gateway. Então, na vez que a gente viu agora funcionando, que a mensagem chegou até lá, ele ainda acreditava que o gateway estava na rede e colocou aquele endereço MAC. Então, chegou no switch, o switch não conhecia mais aquele endereço MAC e espalhou na rede. Então, foi espalhando, atuando como se fosse um hub. Então, a mensagem até chegou lá do outro lado, mas o outro lado viu que não é para eles, não era para eles receberem, porque estava com o endereço MAC do roteador, e aí ele acabou rejeitando. Então, aqui vocês percebem claramente a importância de utilizar o roteador e configurá-lo como gateway, ok? Então, voltando lá para o nosso slide, a gente acabou de ver esse cenário aqui na prática, ok? E a gente tem aqui uma básica discussão rápida, né, que é a diferença entre os roteadores e switches. Então, os roteadores eles têm a capacidade de ler o endereço IP, ok? Já os switches não, os switches eles apenas leem o endereço MAC, tá? Essa é a principal diferença. Então, o roteador, com base no endereço IP, consegue determinar para onde é que a informação vai. Já o switch, né, pelo endereço MAC, ele vai ter que determinar qual é a porta que aquele endereço MAC está ligado para ele poder enviar a informação. Lembrando que tudo que é enviado via endereço MAC é sempre com base no vizinho, né? Nunca no destino. É sempre eu vou mandar para o próximo vizinho vai alterar o MAC para enviar para o próximo e assim vai até chegar no destino. Ok? Então, esta é a funcionalidade básica do roteador, interligar duas redes. A gente mais adiante do curso vai estudar a parte dos algoritmos de roteamento. Então vamos entender o funcionamento dos roteadores quando a gente tem mais de um roteador atuando na rede, né? Porque aí a gente já envolve duas ou mais redes. Então aí é necessário que haja um aprendizado entre roteadores, ok? E aqui temos alguns exemplos, né, de roteadores reais, né? Então aqui a gente tem dois exemplos de roteadores que são utilizados em grandes data centers, né? Ou seriam os roteadores enterprise, né, ou corporativos, tá? Que eles são equipamentos num formato específico para ser colocado numa gaveta, né, num rack, ok? E eles normalmente têm mais capacidade de memória RAM, maior processamento, então eles são equipamentos mais parrudos, né? E o roteador mais comum, né, neste caso representado aqui por um roteador sem fio, né, é o de uso doméstico. Então ele tem a função de interligar a sua rede doméstica com a rede do provedor, certo? Além de também, neste exemplo aqui específico, de prover o sinal Wi-Fi na sua rede, tá? Esses roteadores, obviamente, aqui não são utilizados em grandes data centers, dado que as limitações de hardware deles são muito grandes. Ok? Então, fazendo aqui um breve resumo dos equipamentos que a gente acabou de ver, considerando as camadas que cada um implementa. Então, se a gente só considerar o grupo dos repetidores e dos hubs, eles só implementam a camada física, ou seja, eles só são do nível 1, como vocês estão vendo aqui em destaque. Já as pontes e os switches, eles implementam só as duas camadas mais abaixo, que é a camada física e a camada de enlace. Então, uma vez que eles implementam a camada de enlace, eles têm a capacidade de ler os endereços MAC, né? Então, eles conseguem fazer o encaminhamento das mensagens com base nesse endereço MAC. E, por fim, os roteadores, né, eles têm a capacidade de ler as três camadas mais abaixo, física, enlace e rede. Então, além dele também fazer encaminhamento com base em endereço MAC, ele tem a capacidade de fazer o roteamento ou encaminhamento de mensagens baseado em IP. Embora eu não esteja representado aqui neste slide, os equipamentos que implementam todas as camadas do modelo TCP/IP, ou seja, lembrando, sem apresentação e sem acessão, ou seja, só aplicação, transporte, rede, enlace e física, são os nossos computadores, né? São os dispositivos móveis, celulares, são os computadores que são servidores também,
tá? Então esses implementam todas as camadas, né? Desde a aplicação até a física. São os dispositivos que têm a capacidade de examinar todos os cabeçalhos da mensagem. Então basicamente era isso que a gente tinha para ver hoje, tá bom? Então até a próxima aula.